Lula pede em carta a luta da militância por Haddad. Publicada no Twitter, o ex-presidente ressalta: peço a vocês que lutem muito pela eleição do Haddad, saiam de casa todos os dias para fazer campanha e pedir votos para ele, façam por ele como se fosse por mim. Fui proibido arbitrariamente de disputar essa eleição, como era desejo da maioria. Mas se a injustiça fechou a porta da minha candidatura, o povo está abrindo outra, que é a candidatura do companheiro Fernando Haddad. Ele me representa nessa eleição e tenho certeza vai cuidar da nossa gente com carinho, como eu sempre cuidei. Estamos lutando pelos direitos do povo, pela soberania do país e até mesmo pelo restabelecimento da democracia. O ex-presidente Lula está preso desde abril na sede da Polícia Federal em Curitiba. O vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, concedeu liminar para impedir entrevista com o petista, ao acolher o pedido do Partido Novo e rever uma decisão do ministro Ricardo Lewandowski, sob argumento de que a liberdade de imprensa deve ser garantida. Essa polêmica no fim de semana, professor, sobre a entrevista, porque primeiro veio a decisão de Lewandowski autorizando a Folha a fazer a entrevista, mas depois o ministro Luiz Fux acabou derrubando a liminar. Eu acho que são duas coisas. A primeira é essa, realmente era um escândalo a entrevista. Primeiro que é um presidiário, a gente não pode esquecer, nós estamos falando de um presidiário condenado por corrupção a 12 anos e um mês de prisão e que humilha todo dia os brasileiros e brasileiras de bem, usando a Polícia Federal como comitê de campanha. Ou seja, além dele ter roubado os brasileiros, né, assaltou o erário, é o chefe do Petrolão, o maior criminoso da história do Brasil, tudo é pago dele. Ele não paga aluguel lá, ele não paga IPTU, ele não paga luz, água, até a TV, né? Porque ele assiste TV a cabo também lá, né? Tudo, os funcionários, a limpeza, é uma maravilha. Acho que tantos brasileiros gostariam de estar nessa situação, né? Porque você usa aquilo como um hotel. Então é o comitê de campanha que ele está utilizando e a justiça, aí a parte de execução da pena, não faz absolutamente nada. Hoje o Haddad, inclusive, vai visitá-lo. Essa entrevista seria um escândalo, ponto 1. Ponto 2, o Ricardo Lewandowski dar essa concessão, autorizar, o Ricardo Lewandowski é um homem de Lula. A gente tem de dizer a verdade. Ninguém está aqui para esconder ou ter medo da verdade. Lembra do célebre programa Quem Tem Medo da Verdade? Aqui a gente não tem medo da verdade, a gente tem de dizer a verdade. E a verdade é essa. É um homem de São Bernardo do Campo, Ricardo Lewandowski. Ele foi secretário do então prefeito Aron Galante, chegou pela janela, né, pelo 5º Constitucional, que ele chega primeiro ao Tribunal de Alçada Criminal, que depois desaparece com a Constituição de 88, entra no Tribunal de Justiça pela janela também, e chegou ao Supremo por uma ampla janela, maior do que aquela da residência do Hitler, tal, entrou direto, assim, né? E aí é uma vergonha, né? A ação do Ricardo Lewandowski, basta ver o que ele fez no julgamento, na sessão do julgamento pelo Senado Federal da Dilma, do impeachment da Dilma, tal. Ele fazia essa concessão e ele é de São Bernardo do Campo. Ele chegou pro Supremo numa reunião de um restaurante que não existe mais, lá em São Bernardo do Campo, ficaram batendo papo e chegaram à conclusão que era bom, falando com Lula, a pessoa, não vou dizer quem é, todo mundo de São Bernardo sabe da história. E aí falou: Lula, por que não levar o Ricardo para lá? E foi assim que o Ricardo, entre aspas, chegou ao Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, foi uma vergonha a decisão que ele tomou. E eu concordo com a decisão do ministro Luiz Fux, tem de barrar a imoralidade. Os brasileiros não aguentam mais tanta imoralidade, né, existente, e o uso da estrutura do Estado Democrático de Direito para favorecer corruptos.